Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar combinação simples, mais um conteúdo de análise combinatória muito importante. Vou te explicar como identificar um problema que envolve combinação e, é claro, como resolver esse tipo de problema. Olha só, gente, a combinação é utilizada quando a ordem entre os elementos não importa. Por exemplo, eu tenho a dupla Carlos e Daniel. A dupla Daniel e Carlos é exatamente igual à dupla Carlos e Daniel. Então, a ordem entre os elementos não importa. Nesse caso, a gente vai ter um problema que envolve combinação, quando a ordem entre os elementos não importar. Vou te mostrar em alguns exemplos como identificar essa ordem aí que não importa, tá bom? Olha só, Bruno, Carlos e Esther formarão uma dupla. Determine todas as possíveis duplas que vão se formar aqui, né? Vamos só determinar aqui, gente, que a letra B é do Bruno, a letra C é do Carlos e a letra E é da Esther, ok? Então, eu vou escrever todas as possíveis duplas para o Bruno. Então, eu tenho aqui Bruno e Carlos. Eu posso ter a dupla também Bruno e Esther, ok? Agora, eu vou escrever todas as possíveis duplas para o Carlos. Olha só, eu tenho Carlos e Bruno, e eu tenho Carlos e Esther. E agora eu vou escrever todas as possíveis duplas para a Esther. Olha só, Esther e Bruno e a dupla Esther e Carlos. E olha só, gente, aqui então deu um total de 6 duplas, professor. É parecido com permutação? Claro que não, gente. Aqui não deu 6 duplas possíveis. Por quê? Porque a dupla Bruno e Carlos, como eu já falei, é igual à dupla Carlos e Bruno. Então, um desses dois aqui preciso eliminar, não posso contar. Não existe diferença, então, entre a dupla Bruno e Carlos e Bruno, então um desses dois eu vou descontar. Agora, olha só, a dupla Bruno e Esther é igual à dupla Esther e Bruno, então eu vou descontar essa dupla. Não tem diferença nenhuma entre a dupla Bruno e Esther e a dupla Esther e Bruno, então essa dupla aqui eu já eliminei, tá? Porque é a mesma coisa. Agora, olha só, Carlos e Esther é a mesma coisa que Esther e Carlos, então vou eliminar uma dessas duas aqui. Perceba, gente, que a dupla formada não tem distinção nenhuma entre os dois integrantes. Não é um presidente e um vice-presidente. Se fosse assim, aí a gente não teria um problema de combinação. A gente teria um problema lá de arranjo, né? Quando eu tenho duas posições diferentes ali a serem ocupadas. A ordem, daí, no caso, importaria. Mas dentro dessa dupla, os dois integrantes têm a mesma posição, a mesma função, a mesma autoridade, a gente pode pensar assim. Então, não há distinção entre a posição que eles vão ocupar. Então, a ordem não importa nesse caso aqui. E quando a ordem não importar, a gente está tendo aí um problema de combinação. Olha só a fórmula da combinação. Dentro da análise combinatória é a fórmula mais complicada, digamos assim, mas é bem fácil na hora da gente preencher os elementos. A combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial, que multiplica, aqui não tem um pontinho, nem tem um x, mas é uma multiplicação de n menos p fatorial. E aqui, gente, ó, o n representa o total de elementos e aqui o p representa o total de elementos do subconjunto, ou em quantos elementos aí eu vou organizar. Por exemplo, aqui, ó, de quantas formas diferentes 8 pessoas, que é o total de elementos, podem formar um trio, que é o total de elementos do subconjunto, ou seja, aqui é o número 3, né? Então, aqui nesse caso, o nosso n é 8 e o nosso p é 3. Vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual, o 8 é o n, então vai ser 8 fatorial sobre 3 fatorial, o p é o 3, então vai ser 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Então, olha só, gente, aqui está preenchido. A gente pode muito bem calcular o 8 fatorial e daí dividir o resultado por 3 fatorial, tem que calcular isso, né? E multiplicar isso por 8 menos 3, que dá 5, então vou ter que multiplicar o 3 fatorial por 5 fatorial, e daí dividir o 8 fatorial pelo resultado de baixo. É muito complicado, tá, gente? Você vai trabalhar com números muito grandes na maioria das vezes, então é muito importante que você aprenda a simplificar. Olha só, o que eu vou começar fazendo? Primeira coisa que eu vou começar fazendo é essa conta aqui dentro do parênteses. 8 menos 3 dá 5, então eu vou ter 5 fatorial. Então, olha só, já vamos adiantar em algumas coisas aqui. O 8 fatorial, eu vou esticar ele até chegar no maior desses dois aqui. O maior é o 5, né? Então, eu vou esticar o 8 fatorial até chegar em 5 fatorial, ok? Então, já vou fazer aqui do lado, ó.
é o 8 que multiplica os seus antecessores até chegar aqui no 5, e aqui eu vou parar, deixar o 5 fatorial aqui. Por quê? Porque daí eu vou conseguir simplificar. Esse 3 fatorial que sobrou, eu posso esticar ele, se eu quiser simplificar dessa forma, ou eu posso simplesmente calcular o 3 fatorial. Nesse caso, é mais interessante se eu calcular o 3 fatorial, porque ele vai dar 6. É 3 vezes 2 vezes 1, né, gente? 3 fatorial é isso daqui. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 continua sendo 6. Então, nesse lugar do 3 fatorial aqui, eu vou ficar com o número 6. Só 6, tá? Não é 6 fatorial, não. É só 6. E aqui eu vou ter 5 fatorial. É 6 que multiplica 5 fatorial. Só que daí, olha só, eu calculei o 3 fatorial, ficou assim 6, e o 5 fatorial ficou aqui. E daí, eu posso simplificar 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Vai dar 1. Então, esse 1 aqui embaixo e em cima, a gente nem conta mais, né? O 6 dividido por 6 também vai dar 1. Né? Então, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 7 vezes 8. Aqui embaixo eu vou ter 1 vezes 1. Esses dois números 1 ali a gente já nem conta mais, né, gente? Então, restou aqui para mim apenas 8 vezes 7, que dá 56. Aqui é 1, né, gente? 1 na multiplicação, não vamos nem fazer para não alongar demais. Então, eu tenho 56 formas diferentes para formar um trio, dispondo aí de 8 pessoas. Ficou claro? Vamos continuar aqui, eu tenho certeza que você vai aprofundar ainda mais esse conteúdo. Então, olha só, quando a ordem não importar, nós vamos usar combinação. Após uma reunião entre 9 pessoas, todas deram um aperto de mão entre si. Não em si mesmos, né, gente? Entre eles lá. Determine o total de apertos de mão que foram dados. Pensa comigo, quantas pessoas apertam a mão ao mesmo tempo? 2, né? Então, eu quero saber a combinação de 9 pessoas tomadas 2 a 2, porque foram 9 pessoas que deram apertos de mão. Somente 2 pessoas apertam a mão ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho 9 tomado de 2 em 2. E lembrando que nenhuma pessoa aperta a própria mão, né? Então, a gente vai calcular assim quantos apertos de mão foram dados. É a combinação de 9 pessoas apertando a mão aí de 2 em 2. Lembrando que se o Carlos apertou a mão do Bruno, o Bruno também já apertou a mão do Carlos, então apenas um elemento que vai ser considerado, né? Então a ordem aí que a gente vai considerar o aperto de mão não importa, por isso a gente vai usar combinação. Continuando, eu vou ter então 9 fatorial sobre 2 fatorial, certo? O 2 aqui é o nosso P, então aqui é P fatorial, vai ser 2 fatorial. E aqui eu vou ter 9 menos 2 fatorial. Pensa comigo, vamos fazer o mesmo que a gente fez lá. Já vamos calcular quanto que dá aqui, ó. 9 menos 2 dá 7, então eu vou ter 7 fatorial, ok? Então eu vou esticar o 9 fatorial até chegar em 7 fatorial, né, gente? Então eu vou fazer aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, né, gente? Então, eu já posso colocar aqui só o número 2, que multiplica o 7 fatorial. Veja comigo aqui, ó. Aqui em cima eu multiplico por 7 fatorial. Aqui embaixo eu estou dividindo por 7 fatorial. Então, basta eu dividir 7 fatorial por 7 fatorial, vai dar 1, né, gente? Então, aqui fica 1, aqui fica 1. Esse 1 a gente já nem considera mais, né? Por isso que a gente diz que simplificou, zerou, né? Porque esse 1 a gente já nem considera mais, porque ele está na multiplicação e na divisão, e o 1 na multiplicação e divisão não vale nada. Aqui eu fiquei com 9 vezes 8 dividido por 2. Eu posso já simplificar se eu quiser. Eu posso já dividir o 8 por 2, vai ficar 4. E daí eu vou ter 9 vezes 4. Aqui embaixo fica 1, né, gente? 9 vezes 4 dá 36. Então, eu vou ter 36 apertos de mão aí depois dessa reunião. Vão acontecer 36 apertos de mão. Uma pessoa, claro, não vai dar 36 apertos de mão. Uma pessoa vai dar 8 apertos de mão, certo? Mas o total de apertos que vão acontecer vão ser aí 36 apertos de mão. Ficou claro? Vamos continuar aqui. Agora eu quero que você calcule a combinação de 7 elementos tomados 5 a 5. Vamos calcular junto isso daqui, ó. Combinação de 7 elementos tomados 5 a 5 vai ser igual a 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 menos 5 fatorial. Veja só comigo aqui, ó. É menos 5 aqui, né, gente? Veja só comigo aqui. 7 menos 5 dá 2 e vai ficar fatorial, certo? Eu não vou esticar o 7 fatorial até chegar em 2, porque é bobeira, né? Eu vou trabalhar com um número muito grande. Eu vou esticar o 7 fatorial até chegar no 5. Eu sempre estico o fatorial até chegar no maior número aqui, ok, gente? Então, eu vou esticar o 7 fatorial até chegar em 5 fatorial. Então, eu vou ter 7 que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial.
E isso tudo aqui vai estar sobre 5 fatorial e 2 fatorial. Lembrando, 2 fatorial é 2, né? É o 2 vezes 1. Então, eu vou colocar aqui já o número 2. Olha só, gente, mais uma vez. Aqui em cima eu multiplico por 5 fatorial, aqui embaixo eu estou dividindo por 5 fatorial. Então, basta eu dividir 5 por 5 e eu vou ficar com 1. Esse 1 a gente já nem vai colocar. Posso simplificar aqui, ó, 6 dividido por 2, que dá 3. E esse 2 aqui, então, já não está mais aqui dividindo, ele já fez a parte dele, já dividiu o número 6. Então, eu tenho 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. Então, aí, a combinação de 7 elementos tomados 5 a 5 é igual a 21. Ficou claro? Eu espero que sim. Essa foi, então, a nossa aula sobre combinação simples. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aí embaixo para que eu possa ajudar você. E se eu esqueci de falar alguma coisa importante, é claro, comente aí para que você possa ajudar mais pessoas. Espero você na nossa próxima aula. Um abraço!